Doutor, sobre cicatrização, o que pode evitar para não acontecer uma queloide, uma fibrose? Se acontecer, qual seria um cuidado? Perfeito. A cicatrização é um dos fatores muito importantes ali no pós-operatório, então aquelas cuidados que a gente vai sempre orientar são importantes para ajudar nisso. Mas assim, primeiro fator mais crucial, além da técnica cirúrgica, a gente vai sempre tentar aplicar uma técnica mais avançada possível, com mais cuidado possível para deixar a cicatriz mais bonita possível, tem a questão genética, né? A gente sabe que a cicatriz depende muito da pele de cada um. Então tem gente que tem uma cicatrização muito boa, já naturalmente é uma cicatrização muito boa, em compensação tem pacientes que têm uma cicatrização já um pouco mais complicada, que já tem um pouco mais de dificuldade, que a cicatriz não fica tão estética. Então assim, isso primeira coisa, não dá pra gente driblar totalmente, é a questão genética. Mas, com certeza, os cuidados que a gente vai ter no pós-operatório vão ajudar muito nessa cicatrização. Então, assim, uma regra básica que fica fácil de entender é a seguinte: quanto mais quietinha fica uma cicatriz, mais paradinha, com menos tensão ficar sobre ela ali, mais bonita ela vai ficar no futuro. Quanto mais a gente tensionar uma cicatriz, mais a gente repuxar, mais a gente ficar forçando uma cicatriz, mais o corpo vai entender que aquilo assim, olha, esse tecido aqui está sendo muito puxado aqui nessa hora. Eu vou criar uma cicatriz mais forte, mais grossa, para aguentar esse tranco, para aguentar essa tensão. Então o corpo começa a criar uma cicatriz muito mais agressiva ali, uma cicatriz muito mais inestética, mais grosseira. Então, por isso que um dos fatores que a gente pede no pós-operatório é não mexer muito o braço. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente mexe o braço, invariavelmente aqui, por contiguidade, né, por estar muito próximo, isso repuxa aqui a região da mama e repuxa a cicatriz. Então, quanto mais eu ficar mexendo o braço no pós-operatório inicial, mais eu vou ficar tensionando uma cicatriz. E aí isso vai provocar que o corpo crie uma cicatrização mais grosseira, mais exacerbada e vai criar uma cicatriz não tão legal, uma fibrose maior e tal. Se eu deixo o braço bem quietinho, a cicatriz fica paradinha, fica sem tensão sobre ela, então o corpo percebe que não, tá tudo bem, não tá forçando nada, eu vou deixar uma cicatriz mais fininha, mais bonita. Então, quanto mais quietinha ficar, melhor, né? Outra coisa são as medicações, as pomadas que a gente usa, né? No comecinho, tem gente que já quer, no primeiro dia de pós-operatório, já passar pomada, já passar, não sei o que lá, passar spray, não é assim. Muitas vezes, na grande maioria dos casos, nas primeiras semanas vai ser só lavar com água e sabão, deixar bem sequinho, bem limpinho e quietinha a cicatriz. Depois, durante o pós-operatório, a gente vai começar a introduzir algumas medicações, alguns ajudantes aí pra gente na cicatrização. Uma deles são as pomadas de cicatrização, que vão ajudar com alguns nutrientes, algumas substâncias que vão facilitar ali o nosso corpo para cicatrizar de uma forma mais legal. E depois, ainda mais tardiamente, alguns casos a gente pode usar uma fitinha, que é uma fita de silicone, que é uma fitinha que ajuda a comprimir um pouquinho a cicatriz, deixar ela mais planinha e também ajuda também a complementar ali a pomada com alguns nutrientes e algumas substâncias. Então, assim, é sempre importante cuidar bastante, porque quanto mais quietinho fica, melhor a cicatriz. Doutor, mas eu tive o queloide, eu já tenho queloide, né? O queloide, ele é uma alteração genética, então tem gente que tem predisposição ao queloide, tem gente que não tem, então tem gente que não vai fazer de jeito nenhum, tem gente que vai fazer independente dos cuidados. Então, já tive o queloide, a gente sempre orienta a procurar um dermato para começar um tratamento também adjuvante, um tratamento que vai ajudar a conter esse queloide e até retroceder. Então, existem algumas aplicações de algumas medicações, alguns corticoides que você consegue aplicar na própria cicatriz ou fazer alguns tratamentos ali locais, como alguns lasers, alguns ácidos, que ajudam também na cicatrização ficar mais bonita possível. Uma coisa boa, entre aspas, dessa cirurgia é que como a cicatriz ela fica bem na dobrinha da mama, ela é escolhida aquela região justamente porque é uma região estratégica que ela fica mais escondida. A própria mama fica meio que na frente e é uma região mais, tem um sombreado ali, então isso sempre esconde um pouco mais e deixa a cicatriz um pouco mais discreta. Mesmo a cicatrização não tão boa, acaba ficando algo bem mais sutil, menos chamativo ali nessa região. E hidratar internamente, principalmente. Também, tomando bastante líquido, passando também óleo de girassol na cicatriz, cuidar muito bem daquela pele, porque a pele tem que estar super bem para ela poder cicatrizar bem também, então cuidar muito bem da pele ali daquela região.